bem-vindas a mais um Womancast, meninas e meninos. Gente, ó, eu já falei pra vocês que esse programa não vai ser só de empreendedorismo, mas também, né, relacionado a tudo, né? A nós mães, a saúde. Então aqui hoje eu estou com uma convidada mega especial. Ela é minha amiga, não posso falar que ela não é minha amiga, porque ela é minha amiga também. Mas é uma profissional, né? Conheci a Gabi como cliente, como profissional. E hoje eu estou aqui com a doutora Gabriela Huber, neuropediatra, para bater aquele papo com a gente. Gabi, bem-vinda ao Womancast. Obrigada. Prazer estar aqui e um prazer também falar sobre isso, sobre mulheres. Assim, a gente é amiga, a gente se conhece, mas esse assunto normalmente a gente não conversa, né? É verdade, que a gente vai falar. É verdade. Então vai ser um papo novo aqui que a gente vai falar. E eu com certeza vou aprender muita coisa, que vou saber de muita coisa. Acho que vou relembrar de muitas coisas que eu vivi lá atrás. Sim. Com meu filho também, né? E eu tenho certeza que vai ser um papo que vai acrescentar muito na vida de vocês. E também temos uma convidada que vai entrar nesse Womancast daqui a pouquinho. Mas a gente vai começar a nossa entrevista com a doutora Gabriela Huber. E, gente, hoje eu tô com uma neuropediatra, né? Então hoje não dá pra ser assim, né? Eu vou ter que fazer um rascunho aqui. Uma já cola, tem um rascunho, né? uma colinha Uma cola. pronta aqui, né? E hoje a gente vai falar, né, de um assunto, né? A gente tá descontraindo e tudo mais, mas que afetam muitas mães, muitas mulheres, né? E hoje a gente vai estar falando aqui sobre condições neurológicas, né? E eu vou começar perguntando à doutora Gabriela o que significa um diagnóstico de condição crônica. De uma condição neurológica crônica, a gente diz que é um diagnóstico que não vai ter cura, né? Não necessariamente é uma doença, mas é uma condição que às vezes afeta o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento. E quando a gente diz crônica, é que vai seguir com a vida daquela criança para o resto da vida daquela família, né? Então, por isso que é uma condição que impacta não só a criança que recebe o diagnóstico, mas como a família como um todo, porque vai precisar de suporte, de apoio, de tratamento, muitas vezes da rede familiar completa como um todo, né? E impacta também todas as etapas da vida daquela criança, desde o momento diagnóstico até o resto da vida dela. Muitas vezes com tratamento, que a gente vai, acho que abordar mais também, mais pra frente, mas com tratamento, essa condição pode não afetar mais a vida da pessoa, que é isso que a gente sempre quer, mas é uma condição que ela segue pro resto da vida, entende? E assim, a gente tem vivido um tempo, né? Eu digo isso porque, assim, o TDAH é uma condição neurológica, né? O TDAH é uma condição neurológica e eu lembro que, assim, há muitos anos atrás, quando o Flávio tinha uns 2, 3 anos de idade, era muito difícil, né, as pessoas conviverem. Eu sempre falava assim, ou amam ou odeiam, porque muitas das vezes eu não era convidada para os lugares. Sim. Ele era uma criança extremamente agitada. E eu lembro que eu cheguei a levar, acho que eu nem te falei isso, eu levei ele no médico, ele tinha uns 3 aninhos, e o médico já achou, tipo, ele com hiperatividade, não falou nada de TDAH, mas falou que ele era hiperativo. Eu lembro que eu cheguei, agora que eu me lembrei disso claramente, eu cheguei em casa e o pai dele falou, meu filho não é maluco? E jogou o vidro de remédio fora, e dali eu esqueci. Só que assim, pra mim era muito difícil, porque assim, eu sei que a gente não era convidada para os lugares, até o diagnóstico, quando eu tive assim... Eu também acho que eu tive uma rejeição de pensar, né? Meu filho tem um problema, isso né? Acontece, sim. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso, mas hoje eu tenho visto, né? Por que esse número tão crescente de diagnósticos? Nessa parte do número crescente, a gente tem que dividir, acho que em duas abordagens. A primeira é que sim, a gente tem diagnosticado mais crianças com condições neurológicas, por alguns motivos, eu vou expressar alguns aqui. O primeiro deles é que o diagnóstico de alguma delas, como por exemplo do autismo, mudou. Então, ele abrange mais condições em um só diagnóstico. Então, só por isso mesmo o diagnóstico já aumenta, né? Porque se você coloca mais, o que antes não era chamado de autismo já passou a ser chamado atualmente, então você aumenta o número de diagnóstico. A segunda questão é que hoje em dia tem muita informação, então as mães procuram muito cedo ajuda, a escola, o creche, a escola é a primeira a sinalizar algum sinal de alerta, alguma questão que está fora ali da curva da criança, alerta a família e já orienta a levar em um profissional especializado. E a partir daí o diagnóstico ele é feito, né? Se for realmente alguma condição, a gente já parte para o diagnóstico. Antes,
muito perdido. As famílias não tinham tanto acesso à informação. Não É o que tinha. você falou. Era visto, não, meu filho não é maluco. Sim, mas se ele está apresentando alguma condição que está dificultando ele, a família, às vezes na escola, não é maluco, ele só tem alguma dificuldade que precisa ser ajudado. E essa aceitação, hoje em dia, está sendo mais fácil. Mais fácil, então, sim, a gente está vendo mais um diagnóstico. Também tem a questão, né, que aí vou dar uma polêmica, mas tem sim, a gente tem visto um maior diagnóstico, a prevalência está aumentando. Então, a cada criança, por exemplo, em 100 crianças, mais crianças estão sendo diagnosticadas com alguma condição mental, alguma condição neurológica. E aí os estudos estão vendo o porquê disso. E aí tem vários motivos, mas normalmente a base é genética, né? Mas os fatores ambientais influenciam. É mesmo? Sim. Então, por exemplo, se aquela criança já tinha uma predisposição genética para ter alguma determinada condição, dependendo do ambiente em que foi gerada, então isso vem desde a gestação, gente, olha, esses genes vão se manifestar, vão se expressar. Então, o que hoje em dia a gente já vê que está influenciando em condições de gestação? Por exemplo, obesidade, diabetes, quando a criança nasce prematura, são algumas condições ambientais que ajudam a expressão dos genes. Estou falando de uma forma mais fácil para as pessoas entenderem, ficar né? mais bem entendido. E tem a questão também que ainda não é uma causa e efeito. Por exemplo, não é porque a criança fica mais em celular que ela vai ter mais chance de ter alguma condição. Ainda não é estabelecido essa relação direta, mas sim a gente já está vendo em estudos que há como é que eu vou dizer? Que existe uma influência das telas atualmente na vida das crianças. Então, o quanto as telas estão impactando na vida das crianças. Em tudo, né? Em tudo. Eu acho que em tudo, né? Em tudo. Eu acho que as telas, elas têm sido, assim, um grande vilão na vida dos nossos filhos. Eu, na minha casa, depois que as crianças nasceram, eu não assisto mais televisão. Então, assim, a época de política, acho que foi a época agora que eu mais assisti, mas quando eu vi que estava me fazendo muito mal, eu parei de assistir novamente. Eu não assisto novela, não critico quem assiste, porque eu já assisti muito, mas eu agradeço a falta de tempo por ter tantas coisas, tanto filho, né? Por não ficar assistindo, porque assim, se a gente impacta a nossa vida o tempo todo com tragédia, isso, é aquilo, é aquilo outro, aquilo vai impactar na nossa vida de alguma forma. Então, assim, realmente isso tem a ver, né? E principalmente na vida das nossas crianças, né? Com certeza. E aí entra na outra parte que eu te falei, que eu dividi em duas partes. E outra questão é a problematização da infância, que a gente tem que saber dividir também. É normal a criança ser agitada, é normal a criança ser desatenta. Isso não quer dizer que ela tem TDAH, né? O TDAH é uma condição genética, sim, ela é uma condição comum, tem que ser investigada quando a criança é muito agitada, muito desatenta, mas hoje em dia não é porque a criança fez uma bagunça na festa que ela tem TDAH. Então o diagnóstico a gente está vendo mais, sim, mas também a gente não tem que problematizar a infância num todo, né? Num todo, isso é uma coisa que a gente tem que saber diferenciar bem. E assim, o engraçado é que depois de muitos anos, né? Esse Flávio tinha 3, depois... Aí ele não parava em uma escola, todo ano mudava de escola. E aí eu me lembro que com 11 anos, mais ou menos, quando ele estava no SESO, foi quando a psicóloga falou, não, você tem que levar. E foi quando eu levei na neuropediatra, né, que ela nem trabalha mais na cidade, nem mora mais aqui. E aí ela me falou da condição neurológica do Flávio, foi feito todos os testes, todos os exames, que ele era um TDAH. Então assim, eu passei anos sem que ele pudesse ter um tratamento adequado, né? Então, assim, a gente atrasou esse tratamento. É muito difícil as pessoas veem a gente... Eu acho que, assim, eu não sei hoje, tá? Mas eu acho que na escola, naquela época, ela não tinha preparo. Porque eu até quero falar sobre isso, porque eu ouço algumas mães lá no trabalho falando isso. A escola não tinha um preparo. Então, assim, cada ano ele estudou num colégio diferente. Ou não queriam renovar a matrícula, ou ele sempre era... Alguém pegava no pé dele a ponto de, assim... Eu só chorava. Gente, dos 11 anos de Flávio, que quando foi feito... Eu chorei bastante porque eu ficava brava, né? Mas, assim, a partir do diagnóstico, 11 anos, até 17 anos, eu só chorava. Porque foram, assim, várias escolas. E eu me lembro que... Na verdade, né, a neuro
passava a terapia cognitivo comportamental, né? E eu pagava com muito sacrifício na época, não é imediato, né? Não é fazer não terapia exatamente. Né? A Ritalina LA, que ele tomava na época. E ela passava, ela mandava um prontuário para a escola, dizendo tudo que tinha. E eles não faziam. Então não adiantava nada a gente fazer aquilo em casa se na escola eles estavam nem aí. Eu queria saber de você hoje, essas mães que chegam no seu consultório, elas têm um suporte no ambiente escolar ou tá tudo na mesma pelo visto? Não, acho que melhorou bastante, avançou muito. As escolas, elas estão mais preparadas. Então, hoje em dia, por exemplo, a maioria da escola tem um programa diferenciado, dependendo do diagnóstico da criança, mas ainda é difícil. Ainda é difícil em diversos âmbitos. Então, por exemplo, a gente vai abordar isso, acho que também com a convidada, mas as mães, muitas vezes, elas não são convidadas para eventos, porque sabe que a criança ela é diferente, então ela não vai se comportar como o esperado. Aquela mãe é vista com outros olhos. Gente, sim. mata. Isso em diversas situações da vida daquela família, né? Da mãe, principalmente. Mas as escolas estão mais preparadas, sim, mas ainda tem muito o que avançar. Né, com certeza. Então, claro que depende muito da escola, depende muito do preparo desses profissionais, mas hoje em dia a escola tem acolhido mais essas famílias e a escola tem sido o primeiro alerta para essas famílias, entendeu? Mas eu vejo as escolas, gente, eu não tô aqui para atacar as escolas, tá? Porque é o que eu passei. Mas eu vejo assim, a escola, ela é o alerta, graças a Deus, para os pais. Mas a escola, muitas das vezes, ela só cobra os pais. Mas ela não faz o dever de casa. E assim, na vida dos pais vira assim, um troço surreal que o pai não vive, sabe? O pai fica chateado, não sabe o que fazer. Às vezes rotulam o filho dele. Mesmo que o filho dele não faça, a escola rotula. Então, assim, eu acho que é muita cobrança dos pais, né? E assim, não vejo. E é um tratamento pra vida, então não vai resolver. Vai no médico que não é igual, toma um remédio para pressão, que a sua pressão vai ficar normal. Até porque não é uma doença, mas é isso que a gente está falando aqui. Não é uma questão que vai mudar de uma hora para outra. Então, aquela escola tem que ser acolhedora com a família. Não é como a gente precisa que seja, né? Com certeza. Então, as escolas cobram muito, que daquela família, cobram respostas, cobram soluções, que às vezes não tem como, né? Aquela mãe não tem como dar uma solução para determinados problemas. Às vezes nem tem condições, né? Não, É difícil, né? É difícil. Gente, vamos pros comerciais muito rapidinho e a gente já volta e, nossa convidada vai estar aqui. Já voltamos. Para que você que chegou agora, estou aqui com a doutora Gabriela Huber, neuropediatra aqui da nossa cidade. Você que não conhece, tem um arroba dela lá, vai conhecer, né? E hoje a gente está aqui também com uma mãe, né? Uma mãe que eu sei que é especial para Gabi, uma mãe, Aline Menezes, mãe dos meninos do Instagram. @irmãosnuteia. @irmãosnuteia. Gente, os filhos numa condição neurológica. Hoje ela veio aqui doar um pouquinho do tempo dela para falar com a gente e para falar para outras mães também, que eu acho que vai ser muito importante. E a gente já volta esse bloco falando, né, sobre o papel da mulher, né, da vida de um filho com alguma condição neurológica. Mas antes eu quero perguntar para a Gabi, como que é a aceitação dessas mães quando chegam no consultório? Porque o primeiro impacto meu foi negativo. Depois, né, mas como que tem sido esse diagnóstico, você falar para as mães, como elas têm aceitado? Sempre é difícil, né? Porque o momento do diagnóstico é um momento de quebra de expectativa. Então, quando você tem um filho, tem uma expectativa pré-pronta na cabeça. Que a criança vai ter muitos amigos, que vai ser bem aceita por todo mundo e que você vai ter aquela vida normal, né? Vamos dizer assim. Que pré-estabelecida de vai para a escolinha, levando os aniversários. E quando vem o diagnóstico, isso cai um pouquinho por terra e você tem que parar para pensar que não vai ser como programado. Então, realmente, isso que você falou é normal. Então,
A aceitação é um processo difícil para a família, principalmente para a mãe. A mãe é o cuidador principal daquela criança. É o esteio, né? É a mãe que está ali na base da criança. Quando você dá esse diagnóstico para a mãe, então, primeiro, claro que tem que ter uma confiança, uma conversa muito... Tem que saber, né, Gabi? Falar assim, né? como, com às amor, vezes, né? não é nenhum momento de falar. Aquela família tem que estar preparada até para aceitar esse diagnóstico, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode não dar. Porque é isso que vai fazer a criança ter o tratamento que precisa. E no momento do diagnóstico, a gente tem que ter na cabeça que a gente tem que tratar não só a criança, mas a família como um todo. A gente tem uma relação nos estudos mostrando que depois do diagnóstico de uma criança, aquela mãe, ela vai 60% a 80% das vezes desenvolver um transtorno de depressão ou ansiedade. Então, gente, que sério. A mãe, que vai ser a base para o tratamento daquela criança, ela mesma desenvolve uma condição que muitas vezes vai ser negligenciada, porque ela está com a cabeça no tratamento do filho. Isso é muito importante mas a gente perceber quem vive com aquela mãe, quem está... Tem essa sensibilidade, né, acima de tudo, né? Tem que ter. Mas o momento diagnóstico é um momento difícil em todos os sentidos, mas essa parte da aceitação que você falou é muito comum. Às vezes demora um pouco, mas de aceitar, de entender o que vai ser da família daqui pra frente e depois seguir o rumo, né, que é do tratamento. Acho que o primeiro momento a gente pensa assim, acabou, né? Minha vida vai ser diferente, a vida do meu filho tá condenado. Mas a gente sabe que não é assim, né? Não. Deus sempre dá aquilo que a gente pode suportar e Ele deu uma tarefa muito especial para cada mãe, né? Eu quero falar com a Aline. Aline, me fala como que foi, quando foi esse diagnóstico dos meninos, 2 meninos, né? Pois é. Seus 2 filhos, conta um pouquinho pra gente. Então, a gente descobriu o autismo do Miguel, que hoje tem 11 anos, muito cedo. Com 1 ano a gente já sabia que ele era autista, porque ele é aquele autista clássico. Então, há 11 anos atrás, as coisas eram um pouquinho diferentes. Eu não achei que meu mundo tivesse acabado, porque a gente tinha aqueles estereótipos, tipo, por exemplo, o Messi é autista. Uhum. Então, por exemplo, se o Messi é autista, tá tudo bem. E aí, eu tive a gente chama de luto, eu tive um luto tardio. Quando uma mãe descobre, a família descobre um diagnóstico e que ele é permanente, a gente chama de um luto na psicologia, né? Então, as mães geralmente passam por esse luto. E cada uma em determinado momento, né? Uns duram 1 ano, às vezes meses. Eu tive esse luto depois, quando caiu minha ficha que, não, peraí, o meu filho não vai ser o Messi. E meu filho não tá falando, ele, por exemplo, não é oralizado. Então, ele assim, aquele autista bem clássico mesmo. E aí tu vai descobrindo as outras comorbidades que o autismo vem junto, que é muito difícil, né, doutora? Vir só autista. Geralmente vem outras comorbidades junto. Juntas, né? Epilepsia, enfim, mais a sua área, epilepsia, TDAH, enfim, várias coisas. Então, quando eu tive certeza que ele era autista mesmo, que o negócio ia ser sério, eu já estava grávida do segundo. E aí, desde que ele nasceu, eu já fiquei alerta. Só que assim, é um totalmente diferente do outro. Então assim, genericamente falando, é um severo e um leve. Uhum. Então assim, eu lido assim, nas polaridades nos extremos. E desde então, eu passei de Aline para mãe do Miguel. Você trabalhava antes? Trabalhava. E aí eu parei tudo. Agora, eu estava até falando com ela, depois de 11 anos que eu voltei a estudar e tenho projeção de conseguir reatar, né? Fazer alguma coisa. Desde então, eu parei tudo para ser mãe. Vive aquilo, né? Você vive o diagnóstico junto com o filho, né? Sim, o tempo todo. Sem rede de apoio fica muito difícil. Assim, a mulher, geralmente assim, família, o homem volta pro mercado de trabalho, geralmente é assim. E a mulher fica. Só que assim, 70% desses lares o cara vai embora e fica a mulher sozinha. Então, se ela não tem um âmbito familiar saudável, um apoio, pai, né? uma mãe, um tio, uma irmã, alguém que ajude, ferrou. Então, por isso que elas adoecem, por isso que as mães atípicas, 45% de chances a mais de terem câncer. Gente, várias coisas que estão ligadas, né? Que a gente nem imagina, né? E além dessas, que a gente está falando dessas porcentagens assustadoras até, de outras condições que podem, doenças ou coisas que podem acometer a mãe, ainda tem a questão que a gente até falou, né, de conversar bastante aqui, da mulher se esquecer. Ela esquece, igual a Aline falou, ela não era mais a Aline. Ela era a mãe do Miguel e do Benício. Acabou.
não é mais a Aline. E aí ela se esquece em diversas situações, em diversos... Então ela não se cuida mais, ela não tem tempo mais para ela. Isso tudo vem com a questão da culpa, né? Que a gente Porque também... ainda tem isso. E aí a gente pergunta, quem cuida da Aline? Exatamente. Quem cuida do cuidador? E ferrou, né? Aí quem no avião, que todo mundo fala, qualquer coisa que acontecer, você bota a máscara primeiro em você. Você não pode botar. Exatamente, a gente fica naquela. Então, é uma loucura mesmo, assim. Mas você, hoje, né, eu te conheci hoje, mas vejo assim, você é um semblante de uma mulher feliz, sabe? Apesar de tudo, Sim. tá? Você não tem um rosto triste nem nada disso. Mas assim, teve algum momento, assim, que você acha que você ia dar aquela caída, que você não se sentiu abraçada? Com certeza. Ou... Não, tipo, assim, tem que ter rede de apoio, né? Então, quando a gente vê que a gente não tem rede de apoio, a gente pira. Então, eu passei por esse momento, eu fiquei super obesa, várias situações, como você falou. Então, assim, até me redescobrir, só que eu, tipo assim, a rede social foi minha fuga. Então, assim, esse Instagram tem há 9 anos. Olha só, o Miguel tem 11, não tinha ninguém. Eu botava assim no Instagram, eu tenho um grupinho até hoje, tinha 10 Instagrams falando sobre autismo, quando eu entrei. E hoje tem muitos, né? Só que aí foi isso, eu resolvi também pegar um caminho diferente, eu virei ativista e isso me sustentou até aqui. Então eu venho fazendo isso o tempo todo, sendo ativista da causa. Então isso me trouxe muitas coisas boas também, amizade, relações. Eu estar aqui hoje é fruto disso. Então, assim, eu tento olhar a coisa do lado positivo, mas assim, o tempo todo lutando, guerreando mesmo, sabe? Contra a gente mesmo, pra gente não cair e pra segurar mesmo. Porque eles precisam, né, de você. Exatamente. E também, assim, eu sempre falo, né? Acho que não tem um programa que eu não falo, de Deus. Eu acho que mesmo em meio a tempestades que a gente passa na vida, Deus sempre tem um propósito na vida de cada um de nós. E eu acho que o propósito da sua vida foi esse. Foi você, assim, através da sua dor, mas eu tenho certeza que você pode abraçar outras mulheres. Eu tenho certeza que através do seu Instagram, que já existe há 9 anos, você alcança outras mulheres que muitas das vezes também nem tem coragem de falar o diagnóstico dos filhos para uma amiga ou dentro do ambiente de trabalho, por achar coitado, ou por serem chamadas de coitado, né? Então, assim, é fundamental esse seu Instagram. Eu tenho certeza, assim, para alcançar outras mães. E você tá nesse universo falando daquilo que você passa, né? Com 2 extremos, né? Sim. Um leve, um moderado. Então, assim, você tem aí muitos conteúdos para muitas mães e ajudar muitas mães, né? Eu tento fazer minha parte, mas ajuda muito, com certeza. Tanto me ajuda, quanto ajuda, eu consigo ajudar ela e outros autistas. Porque eu também tenho uma rede de apoio, assim, bizarra com os autistas. E a gente vai trocando, a gente debate, a gente discute, porque a gente tem que trocar para entender o que eles sentem também, né? Porque a gente fica, às vezes, meio perdido. Então, ouvi-los também é muito importante. E assim, vamos indo. E a escola? O que você achou, assim, da escola, das crianças? A escola sempre foi uma luta. Na verdade, a escola sempre foi sinônimo de dor para mim. Tipo assim, o meu mais novo, tem 8 anos, ele tá na escola. Hoje se encontra na rede particular, mas já passou pela pública, enfim. Por exemplo, vai ter festa junina, ele não vai participar. Porque ele não aguenta aquilo. E aí é todo um drama, porque envolve, poxa, mas ele não vai participar. E obrigá-lo a estar lá, e as pessoas não entendem, poxa, ela não vai. É horrível. E o outro foi por questões mesmo que, assim, eles têm direito a estar na escola, no caso do autista. Só que a doutora Gabriela vai entender o que eu tô falando, e vocês também, ao longo do tempo, assim, percebendo o tema. Existe uma questão sensorial. Então, a escola pode ser maravilhosa, eu posso colocar na melhor escola do Rio. Só que às vezes o autista não vai suportar aquela carga sensorial. Então, assim, barulho, muita gente, estímulo visual. Você, numa educação infantil, você entra na sala de aula, tem todos aqueles ursinhos, flores, números, você acha aquilo incrível. No caso do meu filho, do Benício, que hoje está inserido na rede particular, tinha que ser uma sala clean, minimalista. Então, você que paga uma escola, você fala, nossa, que escola xoxa, assim, uma mãe neurotípica, né, com seu filho. Nossa, que escola sem graça. Cadê as flores? Assim, mas pra mim, deveria ser daquele jeito. Então, são coisinhas que as pessoas não entendem. Mas só o autismo mesmo pra expressar isso e a gente conseguir entender o quanto é doloroso aquilo pra ele. Diz um barulho. A sinaleira da escola, na escola do meu filho, não tem mais. Acabou. Sério? Porque era insuportável pra ele estar naquele ambiente por causa daquele sinal o tempo todo. De troca de turno. Então, assim, são pequenas coisas que às vezes fica inviável, assim, o autista, o deficiente,
não só autismo, viver, né? Frequentar uma escola regular, socialmente, ser social, assim, seguir as normas sociais, né? E o mais velho você tirou? Tirei porque a gente não foi nem culpa da escola. A gente via, assim, uma querência enorme também da escola em fazer por ele, e eu também, todo mundo se sacrificando, e ele não queria ficar. Tipo assim, era gritaria o tempo todo, era assim, explosões, entrava em crise, e a gente decidiu, por um bem maior, a gente conseguiu um afastamento médico, que assim, mas assim, já tem um tempo isso, e eu, por enquanto, não pretendo voltar com ele. Então ele faz as terapias de segunda a segunda praticamente, é uma loucura, a gente estimula, faz de tudo, só que assim, a escola hoje eu não entendo que seja pra ele. Gente, esse é um papo, eu acho, assim, que vai ser precioso, né? Para muitas mães, às vezes, que não procuram informações, né? Tipo assim, não querem compartilhar, na verdade, com outras mães, né? A gente já volta, tá? O próximo bloco já já. Já voltamos, muito rapidinho. Estou aqui com a doutora Gabriela Uber, neuropediátrico, a nossa convidada especial, Aline Menezes. Estamos falando aqui sobre mães, sobre as condições neurológicas. E aí, Gabi, eu queria falar para você, né, no momento do diagnóstico dos filhos, também tem aquela coisa, né, com a família. Gente, mas eu vou falar uma coisa com vocês, eu lembro, sei lá, acho que eu era tão sozinha, que eu não tinha nem tempo de pensar, eu tinha que trabalhar tanto, que eu não tinha nem tempo de pensar em quem ia cuidar de mim. Porque eu pensava assim, eu tenho que dar conta de pagar os remédios, eu tenho que dar conta de pagar a cognitiva comportamental, porque ele tinha plano de saúde, mas naquela época eram só meia hora e cognitivo comportamental com meia hora não faz nada. Então, assim, gente, eu teve uma vez, cara, que a psicóloga, tipo assim, ela ficou com tanta pena de mim que ela fez, tipo assim, troca, sabe? Porque, assim, era a única maneira, assim, uma parte, pelo menos uma parte, né, de eu conseguir o tratamento pra Flávia, que era importante. Porque senão também a escola não aceitava, né? Então, assim, eu acho que eu não tive esse tempo, assim, pra pensar em quem cuidasse de mim. Mas eu confesso que, sabe, hoje eu sinto, às vezes, assim, vontade de ser cuidada. Às vezes até por causa disso mesmo. Porque, assim, sei lá, acho que a gente sobrecarrega a vida e chega um momento que a gente fala, ai, tô precisando ser cuidada. Como que é que você fala pra essas mães? Porque muitas delas chegam no seu consultório, às vezes, chorando, estafadas, né? Cansadas, né? Sim. E como que é? E o tratamento da maioria dessas condições que a gente está falando aqui, ele é um tratamento exaustivo, né? Então, normalmente são crianças que precisam de 15, 20 horas por semana de tratamento específico para, por exemplo, o autismo, com terapias muito especializadas, que às vezes a mãe não encontra na rede pública, o plano de saúde às vezes não vai cobrir. Então, fora do diagnóstico, a mãe já tem aí uma luta em busca do tratamento, né? Mas, no momento do diagnóstico, a gente já orienta essa questão do quão exaustivo isso vai ser e o quão importante é isso. O quão importante que é entrar nesse tratamento, nesse caminho cedo. E aí você pensa assim, nossa, mas ela vai para a escola, eu tenho que levar para 1000 terapias, porque se for 20 horas semanais, e aí eu tenho que levar para nutricionista, eu tenho que levar... E a mãe fica completamente sem tempo, né? Não tem tempo para nada. Por quê? Tem que levar a criança, que às vezes a criança não consegue andar de ônibus, às vezes a mãe não quer entrar dentro de um ônibus porque vai ser mal vista, aquela mãe vai ficar, meu Deus, aquela mãe não bota limite no filho, porque muitas das condições que a gente está falando, né, aqui... As pessoas julgam sem saber o que está acontecendo. Julgam porque não está escrito mal na educado, testa. né? É mal educado. Não para, a mãe não faz nada. E aquela mãe fica com vergonha. Então, às vezes, ela prefere se esforçar, ir de carro, ir de carona, pedir uma carona, do que enfrentar um transporte público, se for necessário, né, para chegar ao tratamento da criança. E isso ocupa a semana inteira da mãe. E aí, nesse momento que a gente dá o diagnóstico para a mãe, né, para a família, mas 90% é a mãe que vai nas consultas, a gente fala assim, lembra de você. Por quê? Porque você, a questão que a gente estava comentando aqui no intervalo, é a do avião. Primeiro coloca a máscara em você para depois botar na pessoa que está do seu lado.
porque você tem que ser a base. A pessoa você tem que sustentar, você tem que estar forte. Você tem que estar forte, você tem que estar bem. Como é que vai estar bem, né? Se você não tem tempo para si mesma. E por isso que é tão importante ter esse carinho, esse cuidado. E eu sempre costumo abordar isso. Como que essa mãe tá? Como é que essa família tá? Como é que tá a carga? Tá muito pesada. Como que essa mãe tá se sentindo, né? Na verdade, né? Sim, às vezes ela precisa ser medicada também, acontece, precisa de terapia também, aquela família precisa ser tratada junto. É difícil para a família esse processo do tratamento por isso, porque é um tratamento que é longo, né? A gente está falando de anos de terapia e é um tratamento exaustivo, essa é a palavra. Engraçado que eu tô aqui pensando, existe, gente, duas coisas totalmente diferentes, tá? Duas coisas aleatórias, mas que me veio na mente, porque assim, a gente, na verdade, a gente tá preocupado com tudo, com as crianças que passam frio, com os idosos que estão no asilo, Sim. né? A gente tá preocupado com tudo que tá acontecendo na sociedade. E existe um grupo de uma ONG chamado Elas Existem, que são de mulheres encarceradas, que eu até me inscrevi para participar desse grupo, e que na verdade porque elas são esquecidas lá na prisão, né? Quando o homem ele tá preso, a mulher vai visitar, ela faz a visita íntima, ela visita, ela leva o filho, né? A mãe, então, nem se fala, ela tá lá com o filho, mas geralmente as mulheres, quando é no sistema prisional feminino, elas são totalmente esquecidas. Esquecida porque o marido abandona, ele não vai esperar ela sair. Então ele já vai arrumar outra companheira, né? Esquecida pela mãe, porque a mãe tem que cuidar dos filhos. Então como que a mãe vai ficar indo lá? Então elas não têm nada que o governo dê, tipo assim, absorvente, material de higiene pessoal, nada disso. Então, existem essas ONGs e que chama esse grupo Elas Existem e que me vem à memória do mesmo jeito que tem de um lado, assim, é um lado ruim como um outro lado ruim para essas mães, né? Essas mães que passam por condições neurológicas dos filhos que são esquecidas. Elas são esquecidas. Pela família, muitas das vezes. A taxa de separação é altíssima. Julgadas. Então, a taxa de separação, olha só, altíssima. duas coisas tão diferentes, mas que se a gente parar pra pensar, é como se eu estivesse falando, eu existo. Eu tô aqui, eu também preciso ser cuidada. Sim. Eu preciso ser amada, né? Ai, gente, tem muita vontade de chorar. Mas não é vou fazer vergonha. Mas é impactante. E é real, né? Aconteceu ano passado, uma mãe, era paralisia cerebral. Ela teve um infarto e ficou 7 dias. E o filho, se não me engano, morreu de fome. Porque ninguém da família, ninguém notou a morte dela, os vizinhos, foi em São Paulo. E já aconteceu isso várias vezes, tá? Em várias situações, só que eu me lembrei agora desse caso específico. Os vizinhos começaram a sentir o cheiro e aí acionaram os bombeiros. Mas ninguém lembrou daquela mulher tantos dias sumida. Ninguém sentiu a falta. Que pode? É o abandono parental, social, político, totalmente que essas mulheres sofrem, assim. Todo, né? Porque não tem só o lado da família. Tem um lado da sociedade que exclui essas mulheres. Seja as mães dos amigos normais que não querem aquelas crianças juntas, né? Seja a escola que às vezes rotula o teu filho. E às vezes ele não fez nada, mas o rótulo tá tão nele que ele vai sempre ser o culpado de tudo. Sim. Então, assim, a gente não para pra pensar isso, né? A gente faz tantas ONGs, tantas ajudas pra todo mundo, mas e essas mães, sabe, que passam por isso? Porque é uma condição que a mãe... ela As tá ali o ONGs resto são da vida, né? voltadas para a criança, né? Tem até aqui na cidade a gente tem também, mas é difícil, vou te falar, ter uma ONG, não sei se você conhece, Aline, que tenha um tratamento para a mãe. A gente tem uma clínica específica, e essa clínica tem um projeto de abrir uma ONG agora que empregue, que atenda crianças carentes neurodiversas e que empregue essas mães. Mas assim, é um projeto que está para realmente ter esse acesso. Posso até estar enganada, mas eu não conheço. Que tenha um apoio psicológico para essa mãe. Que precisa, porque essa mãe, ela precisa estar de pé, né? Quantas vezes a gente luta pelos nossos filhos, mesmo sem eles terem nenhuma condição, mas a gente é mãe solteira, cria o filho, a gente pensa, né? Nossa, a gente tem que dar conta, a gente tem que ser forte, a gente tem que sobreviver por conta desse filho, né? E imaginando uma condição dessa, é uma mãe voltada, não é 100, é 1000%, a vida dela em volta daquele filho. E essa mãe precisa ser apoiada, né? Com certeza. Amparada. Lembrada. A rede de apoio dessas mães, a maioria das vezes, é a rede São social.
social mães, né, e que os passam grupos de pelas mesmas WhatsApp. coisas. Sim, que uma mãe apoia a outra, tá passando pelas mesmas situações, Sim, né? a gente vai ajudando uma ou outra, é assim, uma teia mesmo de ajuda e realmente, e geralmente a ajuda vem de onde você menos espera. Né? Você tá lá desesperado, vem um estranho, estende sua mão de uma maneira assim, realmente, tu Que vê é Deus Deus. mesmo, é. Falando, só pode ser, porque pode ser. eu já passei cada coisa. Ela sabe com meu filho, assim, realmente assim, eu no hospital, daqui a pouco vinha lá um bolo no pote, mas quem entregou não eu, tô trazendo pra você. Quem é você? Não te sigo no Instagram, nunca vi na vida. Sério? Aconteceu Olha. muito, eu fiquei assim, impressionada. E às vezes um familiar não vai lá ver. Entendeu? Assim, vem de onde você menos espera, assim, é incrível, assim. Então ensina muito a gente como ser humano. Eu falo, é doloroso, é cansativo, mas eu jamais seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. Não tivesse passando por isso, jamais. Hoje, olhando 10 anos atrás, eu me vi uma pessoa super fútil, eu tinha planos assim tão vazios, coisas assim, hoje fazer coisas pra mim são grandiosas mesmo, que é realmente olhar pro lado, enxergar o outro. Isso pra mim já tá valendo. Pra mim já é tudo. A gente tava falando sobre isso, né? Hoje. Coisas vazias, né? Sabe, às vezes a gente tá perto de pessoas tão aleatórias, às vezes as pessoas estão numa condição, vamos pra Gabi, de ter, sabe? As pessoas estão obcecadas por dinheiro, conquistas, porque eu tenho que ser vista, eu tenho que estar num patamar, eu tenho que ser melhor que fulano, que ciclano. E na verdade a gente atravessa a rua aqui, a gente não sabe nem se a gente vai conseguir atravessar, né? Sim. E assim, a gente não tem a vida, sabe? Ela tem sido tão cruel que ela não tá deixando as pessoas olharem para as coisas simples, que é um passeio de domingo, é uma mesa de café da manhã com os filhos, né? Então, assim, principalmente vocês que são mãe, né? Mães, né, de filhos assim, que nem eu passei com o Flávio também, a gente dá, sei lá, mais valor. Às vezes as pessoas falam, você mima demais, Flávio. Eu falo, você acha? Eu falo assim, você acha? Não mimo, não. Eu falo, não sei, é porque a gente tem um acolhimento maior. Sim. Porque teu filho foi tão julgado, né? Por tantas coisas que você... A necessidade de proteção, você vai ver, ele tem 23 anos, mas a necessidade de proteção vai ser eterna. Porque é como se você passasse tanta dor na infância, até o longo da adolescência, que você quisesse esconder das pessoas, né? E assim, te dou parabéns assim por esse Instagram. Vamos fazer uma ONG juntas. Vamos, gente. Vamos aí, eu vou pra lá cuidar dessas mães um dia na semana. É isso. Ó, dia de beleza pras mães. É isso. Né? Uma mãe ajudando a outra e procurando, Com né? certeza. A gente já volta, tá? O próximo bloco já. Já voltamos, foi bem rapidinho. Nosso último bloco aqui com a doutora Gabriela Huber, com a Aline Menezes. Foi um bate-papo emocionante também, né? Teve chororô, mas tá bom. Gabi, vou falar assim, como que essa mãe, né? A gente não falou um pouco disso, porque eu acho que a gente tem que falar que por mais que o tempo hoje, eu vejo pelo meu, né? Às vezes é escasso, parece que a vida tem tentado roubar o nosso tempo. Cada dia a gente se vê mais atarefada. Numa situação dessa, então... Eu nem imagino. Muito, muito mais. Mas, assim, vem a culpa dessa mãe? A culpa vem instantaneamente com o diagnóstico. Ela vem ao mesmo tempo. No momento que a gente dá o diagnóstico, a mãe já pergunta, mas por quê? Alguma coisa que eu fiz? Né? Alguma coisa... Não é culpa sua. Não tem nada que você poderia ter feito para mudar. Isso não é culpa sua. E é ao mesmo tempo, é impressionante. Então, todo mundo pergunta, foi culpa minha? Foi uma coisa que eu fiz? Porque eu fiz isso na gestação, isso influencia? Porque isso influencia, querendo já achar uma resposta para, não, realmente, então a culpa é minha. Mas não é, a culpa não é sua, a culpa então não é da mulher. Então tem essa culpa no momento, né, se ela que causou aquilo, e tem a culpa depois, que é a culpa do, poxa, como é que eu vou deixar o meu filho para poder fazer alguma coisa para mim? Amigas, por exemplo, né? Não, aí a culpa não deixa. A culpa paralisa a mãe. Paralisa em diversos âmbitos da vida. Então, por exemplo, igual a Aline falou, ela largou a faculdade dela.
ela largou a vida dela, né? E isso por quê? Porque a culpa, muito provavelmente, assim, tem a parte do tempo, sim, tem, que a mãe não tem tempo, é puxada, a rotina, mas com certeza a culpa ali tá uma parcela. Porque ela fala assim, não, nesse tempo que eu ia fazer alguma coisa com as minhas amigas, eu vou fazer alguma coisa pro meu filho. Que ele tá precisando, claro que vai ter sempre o que fazer, né? Toda criança sempre tem uma coisa pra fazer o tempo inteiro. E ela vai achar alguma coisa pra fazer pro filho. E aí a culpa paralisa dessa forma. A mãe não consegue, a mulher não consegue continuar a vida, muito também por conta da culpa, entende? Então tem essa culpa aí da causa, que vem junto, e tem a culpa também depois, que não deixa a vida seguir. E a maternidade, eu acho, né? A maternidade, ela já te traz culpa, independente do diagnóstico, também, né? Eu lembro que, assim, quando o Matheus nasceu, 15 dias eu já estava trabalhando. Daniel, 30 dias, depois de Matheus, os últimos 15 dias eu estava trabalhando. E, assim, eu não vivia aquela coisa de estar com as crianças em casa. Imagina, 15 dias dentro de um salão. A criança não tinha nem a vacina de um mês e eu já estava trabalhando. Sim. Porque eu precisava trabalhar, porque a minha condição de vida não podia cair. E porque eu já tinha passado por um processo de perda de clientes. Então, assim, sabe, eu tinha que trabalhar, eu não podia deixar fulano na mão, não podia deixar ciclano na mão. E chegava em casa numa maternidade muito real, porque Matheus teve um refluxo. Então, durante os 6 meses, eu dormia com ele, assim, recostado. E no outro dia eu tinha que trabalhar cedo, eu não tinha faxineira, eu não tinha empregada, eu não tinha ninguém pra me ajudar, não tinha mãe, meu pai já tava doente, não tinha sogra pra me ajudar, não tinha ninguém. Então, assim, eu me sentia muito sobrecarregada. E ali eu comecei a me sentir a mulher mais feia. E eu comecei a ficar em depressão. Eu já tinha passado por um processo difícil antes. E aí, eu pintava meu cabelo de tudo quanto é como. Eu tava loura, tava isso, porque eu procurava coisas pra me fazer sentir bem. Dentro do salão, que era o único momento que eu podia olhar no espelho, porque tinham vários. Mas eu não olhava pra mim de verdade. Eu não me sentia valorosa. Eu não me sentia importante. Eu não me sentia amada. Então, assim, eu carreguei dor durante 4 anos, até me libertar. Eu digo, sabe como é que eu me libertei? Foi minha. Foi durante a consultoria com o Dani Macedo. Foi minha primeira libertação. Eu cheguei lá, na verdade, pra fazer uma entrevista com ela. Na verdade, um processo de uma outra cliente dela, que ela tinha que me apresentar. Gente, ela não apresentou processo nenhum, porque ali eu chorava tanto. Comecei a contar pra ela como que eu me sentia feia, rejeitada, não me sentia amada, não me sentia acolhida. E ali, gente, ela até me deu, tá? Ela me deu a coloração. Eu nem tinha pedido, mas eu acho que ela me amou tão naquele momento que ela falou, vou te dar uma coloração. Te acolheu, né? Me acolheu. Eu nunca vou esquecer a Dani por isso, sabe? Ela me acolheu. E eu lembro que quando eu fui fazer, eu sentei lá, eu me senti a pessoa mais importante. Falei, gente, eu tô aqui num lugar fazendo uma coloração, né? Então, assim, eu sempre falo que o Paulo Vieira fala muito sobre o tempo, que nós somos responsáveis pelo nosso tempo. Nós temos a obrigação de saber administrar. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa mãe, né? Como que essa mãe administra? Aline, como você administra? Por um tempo você se anulou, mas como que você fez pra se libertar, de repente, dessa culpa que você nem imaginava que tinha? Porque assim, eu acho que eu troquei a culpa pelo medo. Porque aí também tem isso, quando a gente consegue uma brecha, a gente fica com medo porque sabe que é difícil. Como que a pessoa vai executar o que eu faço? Como eu faço? Então, você, vou voltar a trabalhar, vou voltar a estudar. E Ninguém vai fazer como você, né? Exatamente. Por exemplo, hoje a gente está num processo de pedindo assistência de home care lá em casa. Aí, meu Deus, como que eu vou sair para estudar, trabalhar e vai ter uma equipe de enfermagem de 24 horas, entrando e saindo pessoas diferentes? Como que vai ser isso? Assim, eu fico com medo, assim, eu tô enfrentando, eu preciso disso. Eu sei que eu preciso, mas eu tenho medo também, além da culpa. E essa questão da culpa no início eu me senti muito, de meu Deus. E vem muito também do machismo. Chega em casa, vem o cara, na maioria das vezes, e a família junto, mas peraí, a gente pariu, né? Então saiu dentro da gente. Alguma coisa aconteceu ali, então geralmente, geralmente a mulher é a primeira culpada. E tem gente que chega ao extremo mesmo de, vamos fazer um rastreamento genético para ver da onde vem essa prevalência, para ter certeza que foi desculpa sua mesma, e aí por aí vai, uma tortura mesmo psicológica ao longo do tempo, enfim. E aí junta tudo isso, o medo, a culpa, e às vezes a mulher não consegue mesmo sair do lugar e ela passa a vida inteira naquele papel mesmo de mãe, de fulano. Ponto. É isso.
E como você fez, assim, pra sua vida social hoje? Eu Como acho que é? que eu fui- Porque Ah. a sua vida é uma loucura. Eu já tô É uma imaginando loucura. a sua vida. Como que é a sua vida não tem, social? não tem vida social. Foi o que eu falei. A gente estabeleceu o casamento. Uma vez por mês a gente saía. A gente vive socialmente, eu e ele. Uma vez por mês? Uma vez por mês. E a gente tem a nossa vida social paralela. Ele fica em casa para eu fazer minhas coisas, eu fico para ele fazer a dele. Não, raramente vocês vão nos ver juntos. Juntos. Até Olha. na terapia, porque assim, são 2 autistas. O turno da manhã um faz, o turno da tarde é outro. Então de manhã um leva, à tarde o outro leva. Então a gente nem se desencontra. Chegou, dá comida, parte para terapia pro outro. Então assim, é uma loucura mesmo. E aí é isso, eu consegui me reerguer um pouco com empoderamento mesmo, ouvindo a fala de outras mulheres e não, peraí, não acabou não. E é por isso que é tão importante Não, esse papo, não né? acabou não. Porque as mulheres têm que se reconhecer na sua Tipo assim, fala. ainda tem vida aqui, não é isso não. Então, pô, olha, eu sou tão boa. Tipo assim, eu era fotógrafa. Sério? Eu Não sabia. meu último trabalho eu tava com 7 meses. Nossa. E aí eu fiz nesse meio tempo curso de gastronomia, agora eu tô fazendo terapia ocupacional, que é a área que eu acho que tem tudo a ver, porque eu tô há 11 anos estudando autismo. Meu Deus, gente, em alguma coisa eu tô muito boa. Então eu tenho que direcionar toda essa energia, todo esse hiperfoco que eu tenho, hiperfoco mesmo, nisso. Então vou tentar ajudar essas pessoas através de alguma maneira. Então assim, o tempo todo eu fico vendo, meu Deus, não, é aqui, ali. Tipo, hoje tá aqui. Eu podia falar, ai, mó frio, tô lá em Albuquerque. Não, oportunidade, vamos agarrar. E é assim que eu vejo todos os dias. Acordei, o que eu vou fazer hoje pra valer a pena? É isso. É assim que... É um método, eu não sou psicóloga, mas eu inventei o método das 24 horas. E a forma de você se cuidar também, é se Isso aí. ocupando de repente. Mesmo que seja nesse assunto, né, do seu Instagram e tudo mais, eu acho que é a forma de você também olhar o quão grande você é, né? De falar assim, cara, eu tenho que servir pra alguma coisa, tipo isso, né? Com certeza. Eu não posso estar passando por isso tudo à toa. Quando a gente consegue, a semana mesmo a gente conseguiu arrecadar fundos pra uma mãe atípica que estava sofrendo violência doméstica. Meu Aí Deus. eu e outra mãe, a gente se juntou, uma mãe lá do sul. A gente se juntou para levantar uma vaquinha para ela, a gente conseguiu a passagem dela para sair daquele local que ela estava inseguro. Sério? Então, e essas coisas vão, meu Deus, tá vendo? Tem que Vão continuar, te tem que erguendo, continuar. E assim vamos indo. E eu consegui muitas coisas pelo autismo, sabe? Muitas coisas. E exatamente, influenciar. Elas se cuidarem, né? Tirar um tempo E pra às vezes elas. você realmente também eu precisar de uma palavra, eu saber que eu vou ali, eu vou ter. Entendeu? E é isso, persistência. E eu também sou bem cara de pau, isso ajuda bastante. A doutora Gabriela sabe. E eu acho também que as mães, elas não devem, não podem se sentir culpadas, né? Quando elas estão, porque assim, as falas vão ter. Se tu tem ou se tu não tem, vão falar de qualquer maneira. A verdade é essa, né? Pessoas falam de pessoas. Mas assim, ela não tem uma culpa quando ela quiser sair com a amiga. Ah, eu tenho uma vez por mês uma vida social com as minhas amigas. Não se culpem. Sim. Porque isso é importante. Ah, hoje eu tirei o dia pra ir no salão fazer o cabelo com Carla Bonato. Pode ir, eu tô lá, ainda vou te escutar, ainda vou falar do papo, vou te apresentar ali. Brincadeira. Mas assim, Mas é o muito importante, eu preciso parar as pontas do meu... Gente, cabelo branco. Eu já tive, assim, experiência de mulher até que cuida de mãe ou pai. Amiga, com um cabelo aqui, ó. Se sentindo largadas, porque assim, poxa, eu tô há meses querendo pintar meu cabelo e não consigo. Tendo que se olhar do espelho e ser forte do mesmo jeito. Porque pra muitas, a gente tem que olhar, eu sempre falo, a gente tem que olhar no espelho e ver o que a gente tá gostando. Pra muitas é uma dor. Com certeza. Tá com a raiz sem fazer. Pra outras não é, mas pra outras é poder estar assim, ai meu Deus, hoje eu tô com as minhas amigas. Hoje a gente veio tomar uma cerveja, tomar um café. E sei buscar, lá. às vezes, tratamento também. Essa mulher, às vezes, não tem tempo nem de procurar um médico. Um médico, verdade. Se olhar. Né? A gente fala de médico, fazer um preventivo. Sim. Né? Sim. Fazer uma ultrassom pra saber se tá tudo bem, porque ela tá cuidando tanto do outro que ela esquece até de fazer as rotinas dela normais, né? De mulher, que é um preventivo, ir ao ginecologista, né? Então que eu torço pra que essa conversa, esse podcast, esse Womancast alcance muitas mulheres, sabe? E que se tem uma palavra hoje que eu posso deixar aqui, vocês também podem deixar, não se culpem. Com certeza. Não carreguem culpa. A culpa, como eu falei, paralisa. E o caminho, assim, é difícil, né, Aline? A batalha aqui pra lutar é grande, mas é isso, precisa ter força pra lutar. E a força, como é que a gente tem se a gente se esquece, né? Então, achei muito importante esse papo que a gente teve hoje, porque normalmente, quando a gente vai falar alguma questão de condições, de autismo,
o foco sempre é na criança, nunca é na mulher. Então, quando a gente para pensar nessa família e o foco hoje foi esse, é totalmente fora da curva, que ninguém fala disso. A família é completamente esquecida, a mulher é completamente esquecida. Então, acho que vai servir mesmo para lembrar. Lembra de você, quem você é. Sim, você é a mãe, você tem que fazer 1000 coisas, mas o que você fez por você hoje? O que você fez por você hoje? E Uma eles sentem. coisinha, sim. Se a gente não estiver bem, se você não está bem, como seu filho vai estar? Eles sentem tudo. Então, é isso. Acho que quem está perdido tem propósito. Todo mundo tem um propósito, gente, aqui. Então, a pessoa resgatar qual é o meu propósito aqui. É isso e aí. se apegar a isso. Se apegar a Deus, assim, que só Ele para dar força. Nesse mundo que Ele disse, né? No mundo 13 aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci. Então, nós também venceremos, né? Com todas as nossas lutas, nós venceremos. Sim. Eu quero agradecer muito. Queria que tivesse mais uma hora aqui de conversa com vocês, porque eu amei. Gabi, obrigada. Muito obrigada por ter aceitado. Foi ótimo. Tá, Aline, olha, você não tem noção de como eu fiquei feliz quando Gabi falou que ia conseguir trazer uma mãe, e a mãe que ela queria trazer, né? Eu falei Nossa, eu tô super grata a Deus então, mesmo, assim, porque foi muito assim, tinha que ser. Obrigada. Obrigada a mais um Womancast aqui, que eu tô aqui gravando, e sempre é bom estar aqui. Eu sempre amo estar aqui com mulheres, né? Enfim, não importa se elas são empreendedoras, se elas são dona de casa, se elas são mães, né? Mas sempre é importante a gente estar unidas como mulheres, tá? Até o próximo Womancast.